Fala aí, torcedor do Flamengo, começando mais um vídeo aqui no canal Jornal do Mengão. Pessoal, bora ver as últimas informações aí do Flamengo, hoje aí atualizadas. Vamos ver aí as reações dos jornalistas após o anúncio do Danilo, né? Nova contratação aí do Flamengo para a temporada de 2025. Pessoal, antes de continuar o vídeo, já comenta aqui o que vocês acharam dessa contratação do Danilo. Foi uma boa o Flamengo ter contratado ele? Comenta aqui nos comentários a sua opinião. Agora, sem mais delongas, bora ver aqui as últimas informações do Flamengo. Bora pro vídeo, nação! Nosso primeiro assunto, Danilo chegando ao Flamengo, anunciado nesta tarde pelo clube, agora já oficial. Um vídeo de anúncio do Flamengo da chegada de Danilo e na tela pra gente os números dele pela Juventus na temporada 24-25. 16 jogos, 8 como titular, 50,6 minutos por jogo, uma assistência, 2,6 duelos vencidos por jogo, 1,3 desarmes e 2 posses recuperadas por partida. Pedro Henrique Torres chegando ao vivo aqui conosco para trazer as informações desta vinda de Danilo para o Flamengo, como tudo foi costurado, amarrado, enfim, já agora jogador oficial do clube. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Uma boa tarde, um beijão para você, abraço aí, Breler, Donan, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center, como sempre. Chegou, enfim, chegou o homem, acho que para alívio do coraçãozinho do torcedor que estava berrando ontem lá. Acho que, enfim, com o anúncio agora vai poder ver o Danilo em algum momento, porque ele desembarcou ontem no Rio de Janeiro, né? E aí teve que sair por uma saída, perdão da redundância, alternativa, ali no Salão Nobre, ainda não tinha assinado o contrato, etc. Enfim, faltavam os exames médicos realizados hoje, assinou o contrato, 2 anos com o Flamengo, enfim, está tudo sacramentado, e aí ele vai ser apresentado amanhã no Maracanã, não vai ser no Ninho do Urubu, como de praxe e tal, mas vai ser no Maracanã, às 8h15, 20h15 da noite, 1h15 mais ou menos antes do confronto do Flamengo com o Sampaio Corrêa. Então vai ser lá no auditório do Maracanã, vai receber a camisa 13, o Rafinha já usou a camisa 13 do Flamengo naquele time histórico de 2019, então vai ser a vez do Danilo agora, chega também ali com 33 anos, salvo engano, era a mesma idade que o Rafinha chegou em 2019, então algumas semelhanças aí. Então o Breler disse bem também, ou o Donan, se não me engano, o Felipe Luiz chegou ali um tanto quanto com desconfiança, muita gente achava que era um lateral mais defensivo, mas depois todo mundo viu o que acontecia, né, com o Felipe Luiz, o que aconteceu. Mas o Danilo, a priori, chega para jogar mais como zagueiro mesmo, papos com o Felipe Luiz, enfim, o aproveitamento que ele tinha até na Juventus ultimamente. Então, aos 33 anos, ele chega mais para integrar ali essa defesa rubro-negra que hoje tem Léo Ortiz e também o Léo Pereira, né? O Flamengo perdeu o Fabrício Bruno, negociado, e o Davi Luiz saiu em fim de contrato, então já integra essa defesa aí. São muitos jogos também, né? Que o Flamengo vai ter pela frente aí. Tem o Mundial em junho, então o Flamengo busca mais reforços aí para a sequência da temporada, já saindo um pouquinho de Danilo, vou esticar a cordinha mais um pouco para o Jorginho. O Flamengo ainda busca entendimento, questão financeira, Glaucio, ainda pega um pouquinho, tem que diminuir daqui, aumenta dali, as partes tentam se acertar. Se chegar a esse acerto, aí tenta a liberação com o Arsenal lá, para ver se libera por agora o Jorginho para o Flamengo. O Flamengo também tem muito interesse no volante ítalo-brasileiro, de 33 anos, aí chegaria por agora, mas o Arsenal depende também da questão do seu elenco, se vai conseguir contratar outros jogadores. Chegando o Jorginho por agora, aí o Flamengo fica bem satisfeito ali com esse meio de campo. Se não, o Flamengo pode até esperar o Jorginho para a janela que a FIFA promoveu para o meio do ano, né? Vai promover antes do Mundial ali, para que os clubes possam se reforçar, mas o Flamengo quer ter, por exemplo, a garantia de que, Jorginho, então você vem para o Flamengo, não vai de última hora aí assinar um contrato com o Arsenal por mais uma temporada. Se tivesse compromisso, aí o Flamengo até aguarda o Jorginho chegando no acerto financeiro. Então é isso, Danilo chegou, vai fazer essa parceria aí, como vocês citaram também, com o Alexandro, né, que também faz essa dupla função, zagueiro e lateral. Então vamos aguardar aí como é que o Felipe Luiz vai aproveitá-lo. Ele vai vestir, como eu disse, a camisa 13, 8h15 apresentação amanhã no Maracanã, Sampaio Corrêa. O Flamengo vai jogar pelo Carioca, mas não com todos os titulares, porque o foco é na Supercopa no domingo contra o Botafogo em Belém.
Então é uma distância, tem viagem, então vai poupar alguns jogadores, segurar, né, a questão física da prioridade. O Danilo vai estar nesse jogo? A gente não sabe ainda, depende ainda de exames, como é que eles vão achar que o Danilo vai, vai ter condições ou não para estar nessa partida, e também ele tem que ser regularizado. Até sexta-feira tem que estar regularizado no BID da CBF, aí sim ele pode entrar em campo se o Flamengo considerar ideal. Flamengo, leia-se Felipe Luiz. Boa, Pedro. Obrigada, amigo, pelas informações. Um beijo para você. Boa sequência aí, acompanhando mais um dia de Flamengo com novidades, com chegada de Danilo. O Flamengo que começa a temporada numa janela num perfil um pouco diferente, né? Buscando alternativas em outros mercados, enfim. Mas agora já traz um medalhão mais uma vez. Já traz um cara de vasta experiência, que a gente já conhece de seleção também e que dá essa opção que a gente sempre fala, né, Fê? Como lateral, mas também já atuando ali na defesa, e talvez seja essa mesmo a ideia para o Danilo, já que o Flamengo também ainda procura ali reestabelecer o seu sistema defensivo. É um jogador versátil, né, Glaucia? Então isso é muito importante para o Felipe Luiz, porque ele amplia o leque de opções para o esquema funcionar, para ele modificar sistemas também. E a minha opinião inicial no Sport Center, né, ela é muito baseada na capacidade que o Danilo tem. Ele ficou muito marcado em algumas oportunidades por conta de Copa do Mundo, por conta de seleção brasileira. Em um momento que a seleção brasileira está desvalorizada, ele era um dos líderes desse elenco. Mas quem o acompanhou na Europa, e até na última temporada, né, na Juventus do Alegre, viu que é um jogador acima da média. É um jogador que tem um senso de posicionamento para compor uma linha defensiva, pode ser um zagueiro, como você falou, já jogou numa linha de 3, na Juventus, pelo lado esquerdo com o Alegre, e pode ser uma alternativa com o Felipe Luiz, né, de soltar mais um lateral e ele ser um jogador que vai construir por dentro. Ele tem essa capacidade técnica para qualificar a saída de bola, né, e uma cabeça também acima da média, um QI de um cara que vai ser importante para esse vestiário, né, muito vivido, muito experiente e que tem um bom nível técnico. Então acho que é uma ótima contratação, é um jogador que tenho convicção que vai ser visto de outra forma depois dessa passagem dele pelo Flamengo. O Felipe Luiz, como o Pedro Henrique Torre lembrou, quando chegou, também ficavam meio desconfiados. Um jogador mais ofensivo. O que a gente viu do Felipe Luiz aqui? Além de ser um cara seguro defensivamente, mas um cara que conectava as peças, que tinha um entendimento de jogo muito acima da média, que construía por dentro, que fazia o time funcionar. Eu acho que o Danilo tem essa característica. Por isso, para mim, uma ótima contratação e um mercado bem interessante até agora da nova diretoria. Nos últimos jogos de seleção brasileira, ele foi muito cobrado e criticado também, né? E eu acho que chega até para o público do Brasil um pouco nessa esteira da seleção. Já tem a resistência, Exato, né? Dessa resistência, desse questionamento mesmo do que o Danilo ainda pode entregar. Aí não dá para colocar só o Danilo no pacote seleção. É preciso analisar a carreira do Danilo de forma mais ampla. O Danilo, pela personalidade, pela característica de jogo, tende a ser muito subestimado. O Danilo é uma das principais contratações do futebol brasileiro nessa temporada, nesse início de ano, porque é um jogador completo, um defensor antes de tudo. Então, o Danilo, na época do Santos, por exemplo, ele surgiu como lateral de muito apoio, mas já marcava muito bem. Desde os tempos de América, era uma característica do Danilo que ele só aprimorou na Europa, especialmente na Juventus, se tornou ali mais zagueiro do que lateral, por causa dessa virtude, e até o Danilo, né, contribui para essa visão negativa de parte do público, o fato de ter sido um dos símbolos da era Tite, dos laterais que atuam por dentro. E ali foi uma quebra de paradigma na seleção, que sempre se acostumou com laterais muito ofensivos, de muita profundidade. E o Danilo, juntamente com o Alexandro, eles são laterais de uma escola diferente e de um futebol moderno, que exige isso do lateral, que ataque mais por dentro do que necessariamente apoie pelos lados. E o Danilo é um jogador que, para o estilo de jogo do Felipe Luiz, pode contribuir muito, porque o Felipe Luiz tem trabalhado muito a saída de 3, né, com 3 defensores lá atrás. O Léo Ortiz tem ótimo passe, assim como o Léo Pereira, e o Danilo agrega nesse sentido. E até pela possibilidade do Flamengo perder o Wesley no meio do ano, é fundamental começar a temporada com mais uma opção de lateral, até porque não se sabe se o Varela vai segurar o tranco ao longo do ano, a necessidade também de pensar em reforços lá para frente ou ir para o meio campo, já tendo essa carência sanada no elenco com a chegada do Danilo.
e um jogador grande, de peso, com liderança e com muita capacidade de ser titular ou jogar muitos jogos na temporada, para o Flamengo já resolve muitas dores de cabeça e, para mim, concordo plenamente com o Donan, uma contratação certeira e cirúrgica do Flamengo. Acho que o Breno ele toca numa questão para mim que é crucial, que é cultural, principalmente no Brasil, você esperar um lateral que seja mais agressivo, forte no apoio, faça ultrapassagem, venha para o cruzamento. O Danilo não é esse jogador, mas quando você olha para o jogo dele individual especificamente, principalmente nos clubes que ele passou, e ele tem uma carreira pesada, de Manchester City, de Real Madrid, de Porto e de Juventus, você vê que é um jogador que faz a equipe andar. O Filipe Luís também chegou com essa resistência. Então, ele tem na lateral direito o Wesley, que é um cara mais agressivo, um cara mais veloz, que chega mais na frente. Se o Filipe Luís precisar soltar mais o lado esquerdo e segurar com um lateral que vai construir um pouco mais por dentro, o Danilo se encaixa dessa forma. Ah, ele pode formar uma dupla de zaga com o Léo Ortiz? Pode. Pode formar uma dupla de zaga com o Léo Ortiz e competir ali com o Léo Pereira. Então, uma temporada em que o Flamengo de novo vai ser protagonista e vai brigar por todos os títulos, essa é a mentalidade do Filipe Luís, e ele vai focar muito no Campeonato Brasileiro de 2025, não vai deixar de lado, como a gente viu nas últimas temporadas. É necessário ter competição de alto nível, é necessário ter elenco, e eu acho que o Danilo vai ter muitos minutos e será uma peça importante demais para o Filipe Luís. E o pacote do Danilo é muito legal, né? Porque ele é um cara também meio diferente, as entrevistas, enfim, acho que é bacana para o futebol brasileiro também tê-lo aqui mais perto. Hoje será integrado nessa semana ao elenco do Filipe Luís, Rodô. Uma chegada sem alarde. Danilo desembarcou no Rio na noite desta terça pelo setor de cargas do aeroporto do Galeão, sem ter contato com a torcida rubro-negra. Antes, o atleta se despediu da Juventus, clube que defendeu por mais de 5 anos e se tornou capitão. O dia de hoje será marcado por exames e pela assinatura do contrato no Ninho do Urubu. O rubro-negro terá 48 horas para regularizar o jogador a tempo da Supercopa do Brasil contra o Botafogo no próximo domingo. A expectativa é que ele já seja integrado aos treinos com o elenco de Filipe Luís e possa estar à disposição o quanto antes. O jogador de 33 anos assina com o rubro-negro por 2 temporadas, após uma carreira de sucesso na Europa, com passagens também pelo Real Madrid e pelo Manchester City. Uma vez Flamengo. Chegou, hein, Vene? Mas chegou já pra jogar? Como é essa situação? Até de regularizar ele, questões físicas, como tá esse jogador? Bom, Fernandinha, ele estava no meio da temporada, né? Ele está pronto. Vamos lá, pegar o exemplo do Juninho, por exemplo, que chegou recentemente também, chegou pronto fisicamente porque ele estava no meio da temporada. É óbvio que se a gente for parar e analisar, um jogador de 33 anos, você tem que tomar cuidado, você tem que estabelecer um planejamento para ele, se vai forçar muito agora no começo da temporada ou não aqui no Brasil, mas ele está pronto para jogar. Tanto é que ele está correndo contra o tempo, ele até adiou a viagem dele para Minas Gerais para resolver problemas pessoais, para agilizar o quanto antes a assinatura do contrato dele, para ele ficar à disposição o mais rápido possível para o técnico Filipe Luís. Pela manhã ele realizou exames de sangue numa clínica, aqueles procedimentos padrões. Agora à tarde ele vai ao CT Ninho do Urubu realizar os testes físicos e aí, dando tudo certo, ele assina o contrato dele válido por 2 temporadas. A chegada dele, eu vou pegar o exemplo do Filipe Luís quando veio para o Flamengo em 2019, o próprio Rafinha, lateral direito, quando veio para o Flamengo, o Alexandro recentemente, é uma chegada que gera muito impacto. Estamos falando de um jogador que tem uma história muito linda na Juventus e estava muito próximo de assinar com o Napoli. Isso precisa ser mencionado. O jogador desistiu de ir para o Napoli da Itália e veio para o Flamengo. Ele não decidiu voltar para o futebol brasileiro. Ele decidiu vestir a camisa do Flamengo porque ele entendeu que ele atuando no Flamengo, ele pode continuar jogando em alto nível, tendo visibilidade, disputando títulos e fica mais perto da família, obviamente. Além disso, realizar o sonho dos seus familiares. Porque, segundo ele, os familiares são torcedores do Flamengo. Então, é uma contratação de impacto, chama muita atenção. Claro, eu não vou entrar no mérito dos custos, dos valores, porque eu não tenho também. Mas, individualmente falando, tecnicamente falando, repito o que eu falei ontem, uma baita contratação. E uma pessoa do Flamengo ainda me mencionou o seguinte, que eu não havia comentado ontem aqui. Vene, eu vi o programa, você falou muito bem que ele pode jogar de lateral, ele também pode jogar de volante, segundo essa pessoa do Flamengo. A ideia do Filipe Luís é também utilizá-lo como volante. Então, essa versatilidade de um jogador que tem uma história muito linda na Europa. Já já a gente vai falar também do clássico. O primeiro clássico do Campeonato Carioca. Hoje tem
Botafogo e Fluminense no estádio Newton Santos, o clássico vovô, a cavalaria do fogão tá de volta. Que cavalaria? Ô, Pedrosa, eu sou uma grande crítica de treinadores, sobretudo estrangeiros, que chegam no Brasil e exigem versatilidade de jogadores. Às vezes o colocam pra jogar num lugar que não é a deles, os caras não funcionam por ali, porque isso é uma coisa hoje muito moderna do futebol, você ser versátil, mas a gente sabe que nem todo mundo consegue. E tá tudo bem. Mas quando o cara é versátil, ele faz toda a diferença. E vira até sendo um plus a mais, até na própria característica dele. Hoje em dia a gente fala muito, fulano é assim, é muito versátil. O Tietê é um cara desses, né, em relação agora no Vasco da Gama. E o Danilo é esse cara. A gente já sabia da lateral e da zaga, e aí o Vene trouxe a informação que alguém do Flamengo disse que ele também pode ser um volante. E a gente imagina que sim. E já tem o Léo Ortiz, que já é esse cara também, Lucas Pedrosa. Sem dúvida alguma. Eu acho que quando o jogador, principalmente ele tá atuando na Europa, como foi o Danilo, Porto, Real Madrid, Manchester City, a gente não pode esquecer da quantidade de times em alto nível que o Danilo atuou. A Juventus também, a seleção brasileira. É um atleta que buscou também evoluir não só na parte técnica, mas também na parte mental. Ou seja, você tem que ser inteligente para jogar dessa forma. E o Felipe Luiz já deu entrevistas coletivas que quer jogadores que possam acompanhar a linha de raciocínio dele, o que ele entende sobre futebol. E eu não tenho dúvidas que o Danilo vai ter uma extrema facilidade para entender o que o Felipe Luiz vai falar, porque são dois jogadores, no caso, o ex-jogador e um jogador inteligentíssimos, um técnico, Felipe Luiz, que vem se mostrando um cara extremamente alinhado com o novo futebol, e aí eu acho que o Danilo cai como uma luva nesse time do Flamengo, seja para jogar de lateral, zagueiro, volante, são variações que acontecem inclusive dentro de campo, ele pode ser escalado como zagueiro, mas ele pode em algum momento virar volante, pode em algum momento virar lateral, e isso tudo faz o Felipe Luiz ter um leque de opções ainda maior para o Flamengo. O próprio Arthur Jorge, quando tinha o Tietê, às vezes ele fazia uma mexida ali com o próprio Tietê taticamente, bem sutil. E aí a gente não tá falando de um lateral pra zaga, né? De um volante pra zaga. A gente tá falando uma coisa mais sutil ali no meio de campo. E aí as trocas aconteciam sem você mexer com uma prancheta. O Felipe Luiz faz atualmente com o Alexandre isso. É verdade. Sem mexer numa peça, ele consegue alterar o esquema de jogo dele. Falar nisso... O Fernando Diniz fazia isso com o André. É verdade. Até virava zagueiro, né? Em determinado momento. Ô, Vene Casagrande, o Flamengo corre pra ter esse jogador domingo? No caso do Danilo, sim, eles estão tentando fazer isso para ele ficar à disposição. Tem como ele jogar? É porque, assim, é difícil dizer porque ele ainda vai assinar o contrato, aí tem todo o processo. Eu acho melhor não. Galera, em continuação ao vídeo, vamos falar aqui um pouco sobre essa vinda do Danilo para o Flamengo. O pai dele mandou uma mensagem para ele, né? E falou, você vai realizar o seu sonho e o meu. Lembrando, o jogador foi anunciado pelo Flamengo nesta quarta. E lá o José Luiz, né? Lá na rede social, ele disse assim, é difícil um garoto que não pensa em um dia, se for jogador, jogar no Flamengo. Vamos ver aí, né, pessoal, mais informações dessa grande fala dele, né? Anunciado como reforço do Mengão nesta quarta, Danilo recebeu uma mensagem emocionante do seu pai José Luiz, que é torcedor do Flamengo. O áudio foi publicado pelo The Players Tribune. No áudio falava, olá Danilo, seu pai falando aqui. Tudo bem, cara? Deus te abençoe, eu estou aqui para te falar, só que estou muito feliz com essa sua ida para o Flamengo, cara. Você vai realizar o seu sonho e o meu sonho ao vestir essa camisa. Lembra de quando você era garoto, que a gente brincava lá, onde você chamava de campinho no terreirão? Só que quando tinha jogo do Flamengo, a pelada acabava cedo. Tinha que ir embora ver o jogo, era um compromisso mesmo. E sem contar que na hora do jogo parecia que não tinha ninguém em casa, não podia falar nada, era proibido conversar. A tensão era grande, hein, cara? Parabéns, você conseguiu. Isso é um êxito, jogar nesse time. É o time do coração, né? Tanto para mim quanto para você. Com certeza, você sempre torceu demais, nunca esqueceu que todos lá em casa somos flamenguistas. Sempre fomos. Meu pai, meus irmãos, suas primas, seus primos, todos flamenguistas. E sem pensar que também jogar no Flamengo, né? E sem pensar que também eu acho que é difícil um garoto que não pense em um dia, se for um jogador, jogar no Flamengo. Isso é uma honra, cara. Parabéns, quero estar aí também comemorando a sua apresentação. Essa foi a fala aí, né, pessoal, do pai do Danilo. Ele é flamenguista aí e tá muito feliz com essa vinda do seu filho para o Mengão, né? Vamos torcer para ele dar certo aqui. Já comenta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa vinda dele para o Flamengo. Ele já foi anunciado, né, hoje. Deixa eu olhar aqui com vocês a imagem que foi publicada no anúncio. Foi essa aqui, ó. Essa foi a foto publicada no anúncio da contratação. Ele aí, novo jogador do Flamengo, né, pessoal? Que ótima notícia aí. Vamos torcer para ele jogar muita bola aqui no Flamengo, né? Comenta aí
O que você achou da contratação dele, pessoal? Você aprovou? Acha que vale a pena aí essa aposta que o Flamengo tá fazendo, né? Aposta não, ele é um grande jogador, tenho certeza que ele vai trazer um retorno esportivo muito bom. Comenta aqui sua opinião nos comentários, galera. Agora eu vou me despedindo de vocês aqui e até o próximo vídeo. Fui, galera!